O Dia dos Povos Indígenas é uma data comemorativa celebrada no Brasil dia 19 de abril. Tem como propósito celebrar a diversidade das histórias e das culturas dos povos indígenas brasileiros, combater o preconceito contra os povos indígenas e estabelecer políticas públicas que garantam os direitos dos povos originários. Essa data comemorativa foi criada em 1943, durante a ditadura do novo Estado. Seu surgimento deu em boas medidas sob pressão de Marechal Rondon, o importante indigenista brasileiro. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. A imagem de Tiradentes como herói foi construída com a proclamação da República. Os republicanos desejavam exaltar as figuras de republicanos brasileiros em contraposição aos tempos de monarquia, e, por causa disso, Tiradentes foi escolhido pelo caráter de sua condenação. Em consequência disso, o dia da sua execução, dia 21 de abril, foi estabelecido como feriado, e sua imagem, muitas vezes, começou a ser retratada com a de Cristo sendo crucificado. É uma forma de relacionar Tiradentes como mártir e herói. O dia 22 de abril é marcado no Brasil como um dia em que os portugueses chegaram ao nosso território pela primeira vez. Esse acontecimento é conhecido como o descobrimento do Brasil, mas os historiadores preferem outras abordagens ao dia como chegada dos portugueses ou achamento do Brasil. Esse acontecimento é um marco porque, de uma certa forma, deu início à exploração colonial do nosso território, ainda que muito lentamente. Portugal foi o pioneiro nesse processo. Isso se deve ao fato de que o país tinha as condições políticas, econômicas e comerciais que possibilitaram o investimento no desenvolvimento náutico. Politicamente, Portugal era um país estável, uma vez que possuía uma dinastia consolidada e um território unificado. Tiradentes do mal, só toca a Mandela. Na vida, Tiradentes teve várias profissões. Porém, o apelido surgiu quando começou a arrancar os dentes das pessoas, prática realizada por pessoas não especializadas na área da saúde, antes do desenvolvimento odontológico do Brasil. Entre suas profissões, ele foi minerador, que minerava junto com seu irmão Bota Dentes. Ele também era militar, junto com seu grupo Explode Dentes. Inimigo à frente! Ouvi dizer que homens bravos, chefiados por Tiradentes, receberam nesse tempo o nome de Inconfidência, no trio ideal para separar o Brasil de Portugal. Beleza, pessoal, vamos começar a nossa reunião? Vamos! O movimento que é coordenado por mim, Tiradentes, é a Inconfidência Mineira ou Conjugação Mineira. É articulado por contadores que temem a derrama, que é a gente. A prática de cobrança das dívidas pela coroa portuguesa é uma sacanagem de Portugal, porque é uma sacanagem. E trata de um ato do governo português, onde todos que têm débito com a coroa devem acertar suas contas ou vai ter os seus bens confiscados. E vocês concordam com esse movimento? Alguém tem uma discórdia? Vamos fazer justiça! Então vamos, Salvou minha rua. Revolução! Você merece mais que isso!
Nicole, de 7º A, a roteirista. São os créditos do nosso vídeo. Eu sou a Nicole, de 7º A, e eu sou a roteirista, e eu vou apresentar agora todos pra vocês. Fala pessoal, aqui é o Isaac do 7º B. Eu encenei o Tiradentes e fui meio que diretor aí da parada, beleza? Oi pessoal, eu sou o Lucas do 7º A e fui irmão do Tiradentes. Eu sou o Rafael e eu vou apresentar o trabalho de Geografia, que tem como tema principal os povos indígenas na América Latina. Bom, a situação dos povos indígenas na América Latina, no que diz respeito ao emprego e ao trabalho, é numerosos estudos e muitas relatórios documentaram as desigualdades e a discriminação que os indígenas enfrentam na força de trabalho. Alguns exemplos desses desafios incluem barreiras linguísticas, acesso limitado à educação e treinamento, discriminação e estereotipos, e falta de representação nos processos de tomada de decisão. No entanto, também houve várias iniciativas e programas destinados a promover e apoiar o empreendedorismo e o emprego indígena, como programas de desenvolvimento de pequenas empresas, programas de treinamento e educação, iniciativas destinadas a promover a inclusão de vozes e perspectivas indígenas nos processos de tomada de decisão. Além disso, organizações internacionais e ONGs também têm trabalho para apoiar os direitos e o desenvolvimento das comunidades indígenas na América Latina. Esses esforços incluem a promoção dos direitos à terra e a preservação cultural, defendendo uma maior representação e conhecimento dos povos indígenas e apoiando o desenvolvimento de oportunidades econômicas sustentáveis e inclusivas para comunidades indígenas. Os povos indígenas tiveram uma influência significativa na formação territorial da América Latina. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por diversas culturas indígenas, que criaram complexas sociedades e sistemas de governança. Com a chegada dos europeus, muitos povos indígenas foram subjugados, escravizados e mortos, levando a um processo de colonização violento que afetou profundamente suas culturas e territórios. Hoje, os povos indígenas continuam a lutar por seus direitos territoriais e pela preservação de suas culturas e modos de vida. Eles têm procurado uma maior proteção de seus territórios, muitas vezes ameaçados por projetos de exploração e pela falta de respeito aos seus modos de vida. Vários países latino-americanos têm reconhecido os direitos territoriais e culturais dos povos indígenas e trabalhado para garantir sua proteção. Mas muitos desafios ainda persistem.